O trabalho humano e sua evolução histórica, trabalho escravizado, trabalho feudal em servidão, trabalho livre desprotegido. A história do trabalho humano é marcada por profundas transformações que refletem as mudanças nas estruturas econômicas, sociais e políticas ao longo dos séculos. Desde as civilizações antigas até a era contemporânea, as formas de trabalho evoluíram significativamente, passando por períodos de trabalho escravizado, servidão feudal e, finalmente, trabalho livre desprotegido. Cada uma dessas fases possui características próprias que influenciaram não apenas a economia, mas também a vida dos trabalhadores e a organização social. Na antiguidade, o trabalho escravizado era uma prática comum em muitas civilizações, incluindo Egito, Grécia e Roma. Os escravos, frequentemente prisioneiros de guerra ou indivíduos capturados em incursões, eram forçados a realizar trabalhos árduos e desgastantes sem qualquer forma de remuneração ou direitos. A escravidão era uma instituição aceita e justificada por muitos como uma necessidade econômica, essencial para a construção de infraestruturas monumentais e para a produção agrícola em larga escala. Durante o Império Romano, a economia dependia fortemente do trabalho escravizado. Os escravos eram utilizados em diversos setores, desde o trabalho rural nas latifúndios até serviços domésticos nas residências urbanas. A relação entre escravos e senhores era marcada pela brutalidade e pela falta de direitos para os trabalhadores, que eram considerados propriedade de seus donos. Esta forma de trabalho perdurou por muitos séculos e moldou profundamente as estruturas sociais e econômicas das sociedades antigas. Com o declínio do Império Romano e o advento da Idade Média, a Europa passou por uma transição significativa na organização do trabalho. O sistema feudal emergiu como a estrutura dominante, caracterizado pela relação de servidão entre senhores feudais e servos. No sistema feudal, os servos eram ligados à terra e obrigados a trabalhar nas propriedades dos senhores em troca de proteção e o direito de cultivar parcelas de terra para sua subsistência. A servidão feudal, embora menos brutal que a escravidão, ainda restringia severamente a liberdade dos trabalhadores. Os servos não eram propriamente donos da terra que cultivavam e deviam prestar serviços e pagar tributos aos senhores feudais. Em contrapartida, recebiam proteção militar e jurídica. Esta forma de organização do trabalho criou uma sociedade rigidamente hierarquizada, com pouca mobilidade social e grande dependência dos servos em relação aos senhores. O sistema feudal começou a declinar com o crescimento das cidades e o renascimento do comércio nos séculos posteriores. A ascensão da burguesia mercantil e a expansão do comércio internacional trouxeram novas formas de trabalho e organização econômica. Com o início da Revolução Industrial no século XVIII, o trabalho assalariado tornou-se a norma, substituindo gradualmente a servidão e outras formas de trabalho dependente. O trabalho livre, porém, inicialmente desprotegido, caracterizou o início da era industrial. Os trabalhadores migraram em massa das áreas rurais para as cidades, onde enfrentavam longas jornadas de trabalho em condições insalubres e perigosas, muitas vezes em fábricas que exploravam mão de obra infantil. A ausência de regulamentação trabalhista permitia abusos frequentes, e a exploração dos trabalhadores era exacerbada pela falta de direitos e garantias mínimas. A resposta a essa exploração veio através de movimentos sociais e políticos que lutaram por melhores condições de trabalho e direitos para os trabalhadores. O século XIX testemunhou o surgimento dos sindicatos e dos movimentos trabalhistas que reivindicavam jornada de trabalho reduzida, salários justos e condições seguras. A pressão exercida por esses movimentos resultou em importantes conquistas legislativas que começaram a regulamentar o trabalho e a proteger os direitos dos trabalhadores. No Brasil, a abolição da escravatura em 1888 representou uma mudança significativa na organização do trabalho. A Lei Áurea libertou milhões de escravos, mas muitos continuaram a enfrentar dificuldades econômicas e discriminação, sem acesso imediato a terras ou empregos dignos. A transição para o trabalho livre no país foi complexa e marcada por desafios significativos, incluindo a adaptação à economia de mercado e a integração dos ex-escravos na sociedade. No século XX, especialmente após a Segunda Guerra Mundial, os países industrializados começaram a implementar sistemas de proteção social e direitos trabalhistas mais robustos. A criação da Organização Internacional do Trabalho, OIT,
e a adoção de convenções internacionais sobre direitos trabalhistas ajudaram a estabelecer padrões mínimos para o trabalho digno. Esses avanços foram incorporados em legislações nacionais e contribuíram para a melhoria das condições de trabalho em muitas partes do mundo. A Constituição Federal de 1988 do Brasil é um exemplo de marco legal que consolidou importantes direitos trabalhistas, reconhecendo o valor social do trabalho e garantindo direitos fundamentais aos trabalhadores. A Constituição Federal de 1988 estabeleceu a jornada máxima de trabalho, o direito ao descanso semanal remunerado, férias anuais e a proteção contra a demissão arbitrária, entre outros direitos. Esses avanços legais refletem um compromisso com a dignidade do trabalho e a justiça social. Na contemporaneidade, o trabalho continua a evoluir em resposta às mudanças tecnológicas e econômicas. A globalização e a revolução digital estão transformando o mercado de trabalho, criando novas oportunidades, mas também novos desafios. O trabalho remoto e a gig economy exemplificam essas transformações, oferecendo flexibilidade, mas também trazendo incertezas sobre a estabilidade e a proteção dos trabalhadores. A evolução histórica do trabalho humano demonstra uma trajetória de luta por direitos e dignidade. Desde a brutalidade do trabalho escravizado, passando pela servidão feudal até o trabalho livre e desprotegido, os trabalhadores têm buscado continuamente melhorar suas condições de vida e trabalho. A história do trabalho é, portanto, uma história de resistência e progresso, refletindo a capacidade humana de adaptação e a busca incessante por justiça e equidade. Ao olharmos para o futuro, é crucial continuar defendendo os direitos dos trabalhadores e adaptando as políticas e práticas de trabalho às novas realidades. A educação e a formação profissional serão essenciais para preparar os trabalhadores para as demandas do mercado de trabalho em constante mudança. Além disso, é fundamental promover uma cultura de respeito e valorização do trabalho em todas as suas formas, reconhecendo seu papel central no desenvolvimento econômico e social. Gratidão a todos! E não se esqueça de curtir o vídeo, se inscrever no nosso canal e compartilhar o vídeo com amigos e familiares para aumentar essa rede do bem. Ative o sininho também para receber todas as notificações de novos vídeos. Até mais!